Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Surpresa zero. Essa é a verdade. Surpresa zero o Flamengo perder para um time horroroso, time semi-amador como esse do Alcas do Equador. A grande verdade é que o trabalho desenvolvido por Vitor Pereira até então nunca nos levou a ter confiança em ganhar porcaria nenhuma. Agora, perder numa estreia da Libertadores, como disse o Léo José, que não acontecia desde 2012, e não foi para o River Plate, não foi nem para o Barcelona do Equador, né? O Emelec, que poderiam ter um pouco mais de expressividade. Foi para o Alcas. O Alcas, meus amigos. O Alcas é o Boa Vista do Equador. E o covarde do treinador, o seu Vitor Pereira, conseguiu o que queria, que era a derrota na estreia. Esse treinador odeia o futebol, odeia a bola e deve odiar os torcedores com esse sadismo que pratica. Nazário e Petit, que papelão. Eu tô sem palavra para descrever o que aconteceu nessa estreia do Flamengo contra o Alcas. Quando houve o sorteio da Libertadores, todo mundo comemorou. Ah, vai pegar só baba. Olha aí, 3 pontos perdidos que seriam iguais contra qualquer outra força sul-americana. É por isso que eu gosto de competição como a Libertadores, começar a pegar logo as brabeiras, porque se você perder, não passa essa vergonha. E o Flamengo, com o Vitor Pereira, ele agora tem a síndrome do segundo tempo. Toda vez que o Flamengo faz um tempo, ele faz um jogo, o primeiro tempo, que ele joga de mais ou menos para bom, o segundo tempo ele faz uma merda, né? Então, a gente tem como característica um Flamengo que joga de uma maneira no primeiro tempo e, de repente, o Vitor Pereira, eu não sei não sei qual é o tesão que ele tem. Ele faz alguma coisa e que desmonta tudo que acontece no primeiro, desmonta tudo no segundo. A gente viu um Flamengo que, no primeiro tempo, não estava acelerando o jogo. Eu até entendo o seguinte, olha, vamos segurar a onda, porque tem o segundo tempo todo e tal, beleza. Agora, desacelerar no segundo tempo, os caras voltaram para o segundo tempo como se fosse a final da Libertadores, o Flamengo recuou e desacelerou. E aí a gente começou a ver ninguém se entendendo com absolutamente nada. Passe errado, passe de 2 metros errado. E aí, mais uma vez, o Flamengo faz um segundo tempo que a gente não consegue entender. Aí eu gostaria de saber se alguém tiver a oportunidade de perguntar para o Vitor Pereira o seguinte, Vitor Pereira, o que você pensou para o segundo tempo? Porque o Flamengo jogou de uma maneira no primeiro, e aí fez o gol, pô, beleza, coisa e tal, não sei o quê. Aí, no segundo tempo, a gente ficou perdido. O Flamengo ficou perdido. Ele faz as mexidas e o Flamengo continuou perdido. Para quem reclamou que o Gabigol não estava pegando na bola, o Pedro estava na área. Teve uma hora que eu olhei e falei assim, ué, o Pedro entrou? Eu nem lembrava que o Pedro tinha entrado. O Pedro tocou na bola 3 vezes. E agora, no final do segundo tempo? Porque a bola não consegue chegar lá. E aí ele faz algumas mexidas que não dá para entender. De repente, ele tirou o Vidal. Ele tirou o Vidal, que era o cara que, embora tenha 35 anos, ele estava sendo mais combativo no meio-campo. E aí o Flamengo acabou perdendo a sua performance no meio-campo também. A gente viu uma defesa desalinhada. Pô, o gol que foi anulado parecia gol de pelada. Parecia gol de pelada. E o gol que nós tomamos, o segundo, enquanto o Cebolinha ficou olhando para ontem e não passou a bola para o Gabigol deu no esporro, a gente tomou o gol. Então é inacreditável a gente perder. Perder faz parte. Poderia ter sido mais feio, hein? Poderia ter sido 3-1 se você aquele gol anulado que você está falando. E não fosse o Santos também, porque o Santos fez uma boa partida. O Santos tirou uma bola que ele raspa, a bola ela bate na trave, e fez uma defesa também que o Gordinho chutou e ele conseguiu defender. Então o Flamengo
Perder é do jogo, ok. Mas perder para um time como o Alcas, e da maneira como foi, pelo amor de Deus, gente, aí é demais. E aí eu quero saber se o senhor Landim ou o senhor Marcos Charuto vai falar alguma coisa, porque eles não aparecem nesse momento. É impressionante. E agora a gente, começa uma competição que nós sabemos que do grupo só se classificam 2. Ah, é uma baba. Tá bom, é uma baba. Mas aí é uma baba, a gente não conseguiu nada no primeiro. E agora a gente vai ter que levar para um segundo jogo. E detalhe, eu acho que isso, os jogadores sentem isso. Moralmente vão ficar para baixo. Porque perder para um time, com todo respeito à história dele, também se não quiser, tá tudo certo, mas é ridículo. A estreia de um time do Equador e o Flamengo, 12 anos depois, estreia com uma derrota de novo. O Vitor Pereira está conseguindo marcas sensacionais, só que é o contrário, né? A gente não consegue ganhar do Palmeiras na Recopa, na Supercopa também foi pro cacete, no Mundial a gente parou no meio do caminho. Eu não sei qual é a do cara, não sei qual é o objetivo dele. Porque, pelo amor de Deus, isso que é brincadeira de criança. A galera tá participando aqui no chat, Nazário. O Diego Carvalho, um abraço pro nosso membro do clube, falou, Flamengo de hoje joga igual o Flamengo de antigamente. A diferença, né, Diego, é que o time de antigamente não era 5% do que é o time que a gente tem hoje, né? Do que o Flamengo tem hoje, o elenco que tem estrelado, multimilionário, com jogadores rodados, experiência europeia. E aí, hoje a gente tem um adolescente dirigindo uma Ferrari. Já viu? Imagina colocar o Nazário para pilotar um carro de Fórmula 1. Vai conseguir tirar rendimento dali? Não vai. É isso que a gente tem hoje nesse time. É um cara que não sabe manusear o que tem nas mãos. Ele quer aplicar os seus conceitos pífios, né? Pequenos, tacanhos, num time que é muito mais estrelado do que ele pode gerir. De novo, a gente está refém da má escolha do treineiro. E o Flamengo, obviamente, está tentando segurar os 15 milhões de multa que tem para pagar se o Vitor Pereira tiver que sair. Ó, a galera participando aqui, o Thiago Filho também, Rádio Flash Web, falou que é membro do clube, um abraço para a Rádio Flash Web, por sorte não levamos um chocolate. Arleci Afonso, Fernandes, sabe, com esse técnico já podemos esquecer a Libertadores. Ainda não, Fernandes, porque na realidade a Libertadores está só começando agora, mesmo sendo vergonhoso. O que o Nazário falou é uma vergonha. O time estava estreando na Libertadores, fez seu primeiro e o segundo gols, né? Em cima do Flamengo. E ouvimos Olé, né? Ouvimos Olé. Os caras ensaiaram Olé lá na arquibancada. E o Flamengo não perdia numa estreia desde 2012. Você lembra o time de 2012, Roberto Nazário, do Flamengo? Era parecido, equivalente com o time de hoje? O time do 2012 acho que não engraxa chuteira dessa galera que está aí hoje. Esse é que é o problema. Outro dia, quando eu fiz um vídeo de opinião dizendo que a gente atravessa, se não a pior, uma das piores crises na história do Flamengo, aí teve um bobalhão que falou assim, você não viu o time de 2005, de 2003, e eu respondi para ele, vi sim, querido, só que naquela época não tinha dinheiro, a estrutura era uma merda, estava devendo tudo, tinha gente que chegava no Flamengo e falava que fingia que jogava porque ele fingia que recebia. Agora a gente tem estrutura, jogadores experimentados, o salário está em dia, não tem ninguém insatisfeito. Então, para mim, é a pior crise do Flamengo, porque a gente tem tudo e não tem nada. Sabe o que é pior? Ele não está começando agora. A estreia do Vitor Pereira não teve tempo, iniciou uma Libertadores. Perdemos já, só para recapitular. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Mundial de forma vexatória esse ano. Caindo em semifinal de Mundial, como outros times pequeninos fizeram, não chegando sequer na final, como o time de 2019 fez. Campeonato Carioca sofrido, aí agora ganhou a final ali, agora tá dando certo, a continuidade, e aí vem pro principal campeonato do ano, que ele nem fez por merecer estar aqui, né? Pegou o bonde andando, porque se fosse por mérito desse treineiro, o Flamengo não estaria na Libertadores hoje. E aí, inicia com essa derrota patética para um time semi-amador
do Equador. Essa é a verdade. Petit, suas considerações sobre a partida, por favor. A pergunta que eu faço a vocês dois é se vocês foram surpreendidos, cara. Porque eu não fui, não, cara. Não fui surpreendido. Eu tô falando aqui a semana inteira o seguinte, queria até que o Mário Malagoli estivesse aí, né? Porque ele é totalmente contra aí tudo que a gente fala aqui, praticamente 100% contra tudo. E eu vim avisando aqui, esse Flamengo do segundo tempo contra o Fluminense não é o time do Vitor Pereira. Eu avisei aqui. A característica dos jogadores que ele colocou em campo que fizeram o Flamengo fazer um segundo tempo daquela forma. O time do Vitor Pereira é esse aí. Aqui no início, no pré-jogo, eu e Nazário, a gente vai avisando aqui. Qual o Flamengo que a gente encontra hoje? A pergunta do Nazário foi feita para ele Petit. Qual o teu sentimento no jogo de hoje? Eu falei que o Flamengo ia jogar, analisei a forma possível que o Flamengo ia jogar, mas, sinceramente, a gente não sabe o que o Flamengo pode aprontar. E o Flamengo, do início do Vitor Pereira e até esse jogo, o Flamengo fez um segundo tempo contra o Fluminense. Um segundo tempo. Isso é muito pouco para um time igual o Flamengo. O Flamengo hoje cai numa armadilha. Porque o Alcas marcou o Flamengo do meio para trás, não correu muito, não atacou o Flamengo, ficou ali só esperando e se poupou para o segundo tempo, para no segundo tempo imprimir uma marcação mais forte e sair com mais velocidade para cima do Flamengo. Apertou um pouquinho o Flamengo abriu a porteira. O torcedor que estava perturbando hoje o Vitor Pereira, o torcedor estava certo. O Pablo não podia ficar em campo com um cartão amarelo e com toda a lentidão apresentada no jogo. Ele estava certo. O cara falou pro Vitor, o Vitor ainda foi lá discutir com ele. O torcedor tinha toda a razão. Então, galera, quando a gente fala aqui que o Flamengo ele se organizou desde os 2013 para hoje você ter um elenco que joga com a bola, um Flamengo que propõe um jogo, um Flamengo que é um time construtor, não adianta o Vitor Pereira vir para cá e transformar o Flamengo da forma que ele acha que é. O Flamengo não é isso. O Flamengo, historicamente, não é isso. E hoje a gente volta, depois de 12 anos, a passar vergonha, porque isso é vergonha. Não vem falar que não é vexame, não, porque essa derrota do Flamengo hoje é um vexame. Esse time do Alcas, ele é pior do que Volta Redonda, ele é pior do que o do Madureira. Esse time aí não se classifica no Campeonato Carioca. Esse time, se fosse brasileiro, se fosse carioca, ia ter que disputar a Taça Rio. Esse time é horroroso. E esse time do Flamengo, esse time do Vitor Pereira, não apresenta nenhuma melhora. Quando joga bem no primeiro tempo, é horroroso no segundo tempo. Mas ganhou de 2-0 do Fluminense, Petit. Mas e ganhou. Eu disse aqui que não é parâmetro. Saíram os tatuzinhos da toca depois daquela vitória lá e começaram, fala agora do Vitor. Inclusive, eu queria lembrar aqui, cadê o seu Vitor Ávila, que estava aqui mandando mensagem no início do jogo, falou, 1-0 e o Simon tá cornetando, tá dando certo. Aparece aí, Vitor Ávila, mande aí seu comentário aqui no chat também. Fala agora, tá dando certo? E não é o placar. Gente, Nazário, Petit, e a galera que tá acompanhando a gente aqui, o Flamengo poderia ter perdido hoje por 2-1 e apresentado um futebol decente. Poderia, porque isso é futebol. No futebol, amiguinhos, placar não quer dizer tudo, sempre. Às vezes um time joga bem e tem infelicidade de perder. Às vezes um time joga pessimamente, como o Flamengo tem jogado, e às vezes tem a felicidade de vencer, porque um jogador é expulso, como foi contra o Fluminense, né? O adversário é expulso, ou porque às vezes um cara vai lá e desequilibra, como foi o Matheus França no primeiro tempo agora, contra o Alcas, né? Um moleque que vai ser um craque e tal, foi lá e fez sozinho o jogo. Isso acontece. Por isso, amigos, que o futebol é um esporte tão apaixonante, pela imprevisibilidade.
Agora, tem algumas coisas, alguns trabalhos que tornam o futebol previsível, como o trabalho do Vitor Pereira. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.